Breaking Bad foi um fenômeno da cultura pop e a gente nunca vai esquecer dessa série, nunca mais, né? Mas depois de 10 anos do fim da série, você sabe o que rolou com os atores que fizeram os personagens dessa série? Onde que a gente pode ver mais trabalhos deles? Então vem comigo, bora matar a saudade desse elenco, né? Eu vou mostrar pra vocês como tá cada um agora no quadro Por Onde Anda. Vamos lá. Inês Trunks, Peter aqui, say my name. Breaking Bad foi uma série inesquecível, né? Pra muita gente ela ainda tá no top 10 das melhores séries de todos os tempos. Eu digo que se perguntar assim pra maioria das pessoas, faz um top 10 aí, pô, tem que estar Breaking Bad. Pra vocês terem uma ideia, ok? Breaking Bad foi nomeada pra 113 fucking prêmios e levou 40, sendo 10 Primetime Emmy Awards, incluindo melhor série dramática e 2 TCA de excelência em drama. É muito prêmio, é uma série muito premiada, uma série muito aclamada. Então, definitivamente, essa performance não é pra qualquer um. Foram 62 episódios em 5 temporadas que aconteceram entre 2008 e 2013. Tá fazendo uma década que Breaking Bad acabou, sabia disso? Parece que foi ontem, né? 10 anos, galera. Mas e aí, você sabe pra onde que andam os atores hoje em dia? O que cada um tá fazendo? Todo mundo sabe que alguns deram as caras nos spin-offs de Better Call Saul e no filme El Camino. Então, eu não vou nem te enrolar falando dessas produções. Mas existe vida pra esse elenco casca grossa fora do universo compartilhado de Breaking Bad? A gente vai ver isso agora nesse quadro Por Onde Anda. Aliás, vou pedir pra vocês aqui embaixo nos comentários sugerir outras séries, né, outros elencos pra gente trazer aqui pra esse quadro, pra gente saber por onde anda essa galera, né? Então manda ver, já tô vendo nos comentários. Manda sua sugestão pra gente trazer um novo vídeo. Anna Gunn. A Skyler, a esposa do Walter White, era aquela personagem que dividia opiniões, né? Tinha gente que achava a personagem intragável, outras pessoas morriam de pena dela por causa de tudo que aconteceu. Mas no fim ela foi ficando cada vez mais esperta, cada vez mais casca grossa. E meio que a Skyler era a única personagem que realmente pisava no calo do Heisenberg. A atriz que viveu essa personagem é a Anna Gunn, e esse foi definitivamente o maior trabalho da vida dela. Quero dizer, né, o que gerou o maior reconhecimento internacional, premiações de melhor atriz e tal. Mas ela continuou na carreira artística depois de Breaking Bad. Um exemplo foi a série policial Shades of Blue, que dá pra você assistir inclusive no Prime Video e no Star Plus. A Anna Gunn também teve no filme Mercado de Capitais de 2016 e no filme Sully, o Herói do Rio Hudson. Esse dá pra assistir na HBO Max. Mas e você, já tinha visto a Anna Gunn em outra produção sem ser no Breaking Bad? R.J. Mitte. Walter Jr. era um personagem muito carismático, né? Carregava uma carga dramática gigante dentro da história. Ele era o filho mais velho do Walter e da Skyler, que além de todos os problemas familiares, ele também tinha paralisia cerebral. E uma curiosidade, galera, da mesma forma que o personagem, o Walter Jr., o ator, o R.J. Mitte, ele também tem paralisia cerebral, mas num grau mais leve que a do personagem. O ator chegou a declarar que ele tinha que dormir pouco na véspera de gravar os episódios, pra fala e o jeito de andar dele darem uma piorada. E dessa forma a condição do personagem ficava mais grave e mais realista. Depois de Breaking Bad, o R.J. Mitte ele continuou atuando também. O exemplo são os filmes House of Last Things e Banho de Sangue. Esse último, inclusive, você consegue assistir na Netflix e na Globoplay. O R.J. Mitte ficou muito popular depois de Breaking Bad. Isso também abriu as portas para ele participar de clipes musicais. Foram alguns clipes, né, como por exemplo da música In the Dark, da banda Three Doors Down. E além de continuar atuando, o R.J. Mitte também aproveitou da fama para ajudar em campanhas de conscientização da paralisia cerebral. Então ele participa de eventos, ele divulga várias coisas nas redes sociais. Isso é legal demais, né? Dean Norris. Hank Schrader era o cunhado do Walter White e agente do DEA, que é o Departamento de Investigação e Administração de Drogas dos Estados Unidos. E ele trazia uma mistura de sentimentos pra gente, porque ele era o contraponto pro Walter White, lembra disso? O Hank ele tinha uma vida mais estável, era mocinho, o cara que tava do lado certo nessa história. Era fácil gostar desse cara, mas ao mesmo tempo a gente também torcia muito pro Walter. Então automaticamente o Hank tinha que se dar mal. Concordo que a gente torcia pro protagonista, que era o Walter. Bom, o ator que interpretou o Hank é o Dean Norris. E o curioso é que ele tem uma carreira de ator com vários policiais no currículo. Por isso que eu acho que ele convenceu tão bem. Ele manja do assunto faz tempo, ele sabe ser um policial. Depois de Breaking Bad, o Dean Norris também seguiu a carreira. Ele fez alguns filmes e vários programas de TV. Se você quiser matar a saudade dele, ele tá, por exemplo, na série Under the Dome, onde ele interpretou o Big Jim. Dá pra assistir essa série na Paramount Plus. E ele também teve no filme de comédia Te Pego na Saída. E tem até uma participação especial do Dean no episódio 8 da temporada 11 de The Big Bang Theory. Você lembrava dessa? Betsy Brand. E casada com o Hank tinha a Mary. Ela era irmã da Skyler. Mas o que a galera mais lembra é que ela gostava de tudo que fosse roxo. Lembra disso? E também que ela tinha mão leve. Você sabe do que eu tô dizendo, né? A Mary foi interpretada pela atriz a Betsy Brand. E depois de Breaking Bad, ela emendou 2 anos trabalhando no The Michael J. Fox Show.
Ela interpretava a Annie, que é a esposa do personagem, do Michael J. Fox nessa série. No cinema, os trabalhos mais recentes da Betsy foram os filmes The Housewife of the North Pole, de 2021, e em 2022 ela teve no filme Casal de Fachada. Esse dá pra ver no Star Plus. E de acordo com as redes sociais da Betsy, tem mais trabalho vindo por aí. Jonathan Banks. Quem é que lembra do Mike Ehrmantraut? Ele era o faxineiro do Gus, mas também ele tinha uns rolos profissionais com o sol. O Mike estava sempre ali, orbitando os maiores crimes, né? Tanto faz se é pra um lado ou pro outro, tanto faz. O ator que fez o Mike é o Jonathan Banks, e ele tem uma carreira gigantesca em Hollywood. Esse cara, galera, o Jonathan, ele faz filmes desde os anos 70, e por isso o Breaking Bad foi um dos pontos altos da carreira dele. Mas não ia parar por aí, lógico, né, pô? O cara é gigante. Depois de Breaking Bad, vieram muitos outros trabalhos com ele. Em 2014, o Jonathan foi o detetive Hatcher no filme Quero Matar Meu Chefe 2. Dá pra ver na HBO Max. Em 2018 ele fez muita coisa, vamos lá. O Jonathan teve no filme Red Bad, que você pode assistir no Prime Video. Ele também estava no filme Passageiro. E também foi a voz original do Rick Dicker em Os Incríveis 2. Tá lá no Disney Plus, se você tiver curiosidade de ver ele dublando, né? Falando em dublagem, ele também foi o Comissário Gordon em Batman Arkham Knight. Você sabia desse tanto de trabalho do Jonathan Banks? Pô, os caras não param, né? Giancarlo Esposito. O Gus Fring era o maior dos vilões de Breaking Bad. Atira a primeira pedra, né? Que não ficava tenso, só dele aparecer na tela. Impressionante, com aquela cara tranquila dele. Pô, baita ator, né? A gente nunca sabia o que esperar desse cara, concorda? E é claro, essa interpretação casca grossa foi feita pelo Giancarlo Esposito, um ícone, a galera curte muito esse cara. Pra quem não sabe, Giancarlo estreou na Broadway nos anos 60 e de lá pra cá ele construiu uma carreira imensa no teatro, na TV e no cinema. Depois de Breaking Bad, felizmente a gente viu muito do Esposito por aí. Ele teve nos filmes Maze Runner, que estão no Star Plus. Na TV ele fez vários personagens em séries, como por exemplo O Espelho Mágico, em Once Upon a Time, dá pra ver na Disney Plus. E ele também foi um narrador em Cara Gente Branca da Netflix. Além de ator, o Giancarlo também é dublador. E ele também trabalhou no game Batman Arkham Knight em 2014. Ele fez a voz original do Eric Needham. Bom, e desde 2019 o Giancarlo tá no topo, né, galera? Tá mais por cima do que nunca, como Edgar em The Boys e como Moff Gideon em The Mandalorian. Olha aí, só personagens tops. Em 2023 ele brilhou na série Kaleidoscope e já vem personagem novo vindo aí. O Giancarlo Esposito tá no próximo longa de animação das Tartarugas Ninja, Caos Mutante. E também como protagonista na série Parrot, que ainda vai estrear. Bob Odenkirk. E foi em Breaking Bad que a gente conheceu o maior dos picaretas, o Saul Goodman. Que personagem maneiro, né, galera? Que ator fantástico esse. Não é à toa que ele ganhou a própria série depois, pra você ter noção. A gente gostou tanto desse personagem que ele ganhou um spin-off inteiro só pra ele. E claro, ele foi interpretado pelo Bob Odenkirk. Esse é mais um ator que a gente teve a sorte de ver muitas outras vezes depois de Breaking Bad. Ele já teve na série Fargo, interpretando o deputado Bill. Em 2021, ele estava no elenco dos filmes Halloween Kills e no Filmaço Anônimo. Putz, nobody, né? Bom, em 2023, o Bob já estreou como protagonista da série Lucky Hank, mas infelizmente essa série ainda não chegou no Brasil. Tô torcendo pra caramba pra chegar logo em você. Kristen Ritter. Ela não fazia parte do núcleo recorrente da série, mas o arco da Jane foi um dos mais marcantes de Breaking Bad. Foi ou não foi? Todo mundo lembra da namorada do Jesse, né? Como por um instante tudo parecia que ia ficar bem e como que ela teve um final horrível, traumático, né? Bom, a interpretação da Jane ficou por conta da Kristen Ritter e é claro que a gente viu ela depois como protagonista da série Jessica Jones e também lá em Os Defensores. E pra quem quer novidade dessa atriz, a Kristen tá na série Amor e Morte, junto com a Elizabeth Olsen. Essa série já estreou no dia 26 de abril no HBO Max. Aaron Paul. Jesse Pinkman, né? Aquele personagem que levava a gente por vários sentimentos, né? Se sentia tudo com aquele cara. A gente ria das atrapalhadas dele, se divertia. Pô, mas ia pro fundo do poço quando ele ia também. O ator, o Aaron Paul, ele mandou benzaço nesse personagem desde a primeira temporada. Tanto que no roteiro original era pro Jesse morrer na série ainda no início. Mas os planos mudaram com o carisma do ator e do personagem. Ele acabou virando uma espécie de protagonista também. Concordo, ele era o segundo protagonista. O Aaron já tinha uma carreira considerável no cinema e na TV desde os anos 2000. E além dele estar nos spin-offs de Breaking Bad depois que a série acabou, ele continuou atuando em outras produções que talvez você nem imagina. Um exemplo foi o personagem Josué no filme Êxodo, Deuses e Reis, que tá no Star Plus. O cara tá na batalha, o cara tá até hoje casca grossa aí, direto nos trabalhos. E o Aaron Paul também tá no elenco principal da série Truth to Be Told, do Apple TV. E além disso, ele também tem trabalhado como produtor e tem uma empresa de bebida mexicana. Você sabia de tudo isso sobre esse cara? Acho que não, né? Bryan Cranston. Agora sim, Heisenberg na área, esperou, né? Esperou pra chegar aqui. A grande estrela de Breaking Bad, o professor Walter White, que agiu por puro desespero e foi pro caminho do mal, né? Mas aí depois ele tomou gosto pela coisa e não conseguiu mais sair da bola de neve de crimes
que ele se meteu. Esse personagem complexo foi interpretado pelo ator Bryan Cranston, que já era um veterano nas artes cênicas. Ele estava lá, ó, tempão na indústria cinematográfica, na indústria de Hollywood. E olha que interessante, desde 2013, o ano que Breaking Bad acabou, o Bryan passou a interpretar o papel do presidente americano Lyndon B. Johnson no teatro. Essa peça ficou anos em cartaz até virar um filme em 2016. O título é Até o Fim e dá pra assistir no HBO Max. Em 2015, ele teve no filme Trumbo, Lista Negra, e esse filme rendeu a primeira indicação ao Oscar na vida do Bryan. E pra quem não sabe, galera, em 2016 ele foi a voz original do Li Chan em Kung Fu Panda 3. E quem gosta da série, o Bryan tá em alguns episódios da série Sneak Pete. Dá pra assistir também no Prime Video, essa série é boa pra caramba também. E agora já tô olhando os comentários com as sugestões de vocês. Quem que vocês querem que eu traga aqui pra mostrar pra vocês como que está o elenco, onde que eles estão, o que eles estão fazendo agora? Manda ver, porque a gente traz mais um vídeo por onde anda. Obrigado por esse vídeo. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Pra quando eu trouxer a sua sugestão, você ser notificado. Por isso que o sininho é bacana, pra você sempre ver o que tá acontecendo. Aqui é um canal também noticioso, então a gente pega o que tá saindo de mais quente no universo nerdístico e você pode assistir em primeira mão com o sininho ativo. Valeu, galera. Fui!